Bom dia, amada igreja. Saúde os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Coloque-se em pé aí no seu lugar. Sei que você já chegou animado porque Deus vai fazer hoje. Então abraça um irmão que você não abraçou ainda, uma irmã que você não abraçou ainda. E vamos começar louvando ao Senhor neste dia, declarando que a nossa vida pertence a Ele. Enquanto nós vivemos, nós vamos declarar as maravilhas do Senhor, em nome de Jesus. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, sou teu. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais, meu Salvador, eu vou mostrar que és um Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores da tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, sou teu. Oh, oh, oh. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. E as batidas do meu peito querem conhecer-te mais, meu Salvador, eu vou mostrar que és um Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, sou teu. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar, quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar, quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, sou teu. Oh, 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 sou teu. Oh, oh, sou teu. Nós pertencemos a Ele. Enquanto houver fôlego, nós louvaremos ao Senhor.
Nós declararemos as maravilhas dele sobre as nossas vidas, o que ele tem feito nesses dias e o que ele ainda fará, em nome de Jesus. Quando eu entro em tua presença, meu coração se encanta. Como posso agradecer-te por tudo que fizeste? O teu constante amor faz meu coração cantar. Tu me fazes voltar a viver. Oh, tu me fazes voltar a viver. Eu canto, oh, oh, esse é o momento, oh, oh, tudo transforma, oh, oh, em ti eu sou livre, te louvo e as palmas. Todos juntos e vamos celebrar. Teu nome exaltaremos e não vamos parar. O teu constante amor faz meu coração cantar. Oh, tu me fazes voltar a viver. Oh, tu me fazes voltar a viver. E eu canto, oh, oh, esse é o momento, oh, oh, e tudo transforma. Em ti eu sou livre, te louvo. Tira o pé do chão e vai. E tu és bom, Tu és bom, tu és bom, tu és tu és bom, bom, tu és bom, tu és bom. tu és bom. E as palmas. Vamos cantar, declarar que esse é o momento. Diga, oh, oh, esse é o momento em que tudo transforma. Em ti eu sou livre, te louvo, te louvo. Oh, oh, esse é o momento em que tudo transforma. Em ti eu sou livre, te louvo. Vamos cantar bem forte. Declare, tu és bom, 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 tu és bom. tu és bom. Glória a Deus! Aleluia, porque Ele é bom e a bondade dele dura eternamente. Pode se assentar nesse momento, meu querido. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atento. Quarta-feira passada tivemos a mini celebração com a turma da Vila Paraíso. Dá uma olhadinha como foi.
Não há vitória sem lutas, mas a fé remove montanhas e nos faz vencer. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Por isso, queremos convidar a todos os membros da igreja a orar, não só em casa, mas aqui também em comunhão. E você pode orar nos cultos que acontecem de segunda a sexta às 7 da manhã, menos em feriados. E também na sexta-feira à tarde, às 15 horas, no culto Sexta de Bênção. Convide sua família e amigos e venha orar conosco, porque muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Qual é a sua escolha? Não é maravilhoso quando Deus fala ao nosso coração? Não é incrível quando sentimos a presença de Deus? Então, no próximo dia 26, uma sexta-feira, você terá oportunidade de experimentar tudo isso na nossa vigília missionária. Você que é membro da igreja, vocacionado, amigo de missões, líder de missão na célula, não vai querer ficar de fora, né? Nos encontramos lá. Atenção, pais, fiquem ligados e incentive seus filhos pré-adolescentes a participarem da primeira conferência para quem tem de 10 a 14 anos com o tema Geração 100. Somos uma geração que vai compartilhar Jesus. Será nos dias 23 e 24 de novembro aqui na nossa igreja. As inscrições já podem ser feitas pelo nosso site por apenas R$ 40. E o pagamento deve ser feito aqui na secretaria da igreja. Mais informações com a tia Tati ou pelo fone 3041 4406. Nesta segunda, dia 8, encerra a promoção para o Summit 2018, o maior evento de liderança do mundo, que acontecerá de 8 a 10 de novembro aqui na nossa igreja. Então não perca mais tempo. Visite o nosso site, faça logo a sua inscrição ou invista na vida de alguém, aproveitando o valor promocional de R$ 90. Liderança é influência. Use a sua. Congresso Arte e Vida, ele não é um congresso voltado apenas para quem trabalha com arte, mas para a família toda, para quem adora realmente ao Senhor. Quando a gente ouve diversos testemunhos, quando a gente ouve os preletores falando para a gente aprende muito, né? Eu tenho certeza que em todo momento nós somos edificados aqui. Quando você ouve um testemunho de alguém, quando você ouve uma pastora trazendo uma palavra do trono de Deus, que te dá um direcionamento para aquilo que você está precisando naquele momento, há uma transformação na sua vida. Então não perca essa grande oportunidade de estar com a gente. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga as nossas redes sociais. Tenham todos uma ótima semana e que Deus abençoe. Graça e paz, igreja. Essa é a igreja do Senhor, igreja linda. Tão bom estar juntamente com os nossos irmãos, as crianças nesta manhã. Dia de Tadel, treinamento, né? Maravilhoso. E o nosso Drops nessa semana está com um princípio, com um ensino muito maravilhoso. Mais um, né? Tantas histórias dos reis, tantos nomes que a gente, às vezes, fica meio perdido com tanto nome. Não sei se dá mais nervoso falar aqui ou de não lembrar os nomes. Mas vamos lá, hoje nós vamos enfatizar alguém que realmente deixou um legado muito importante para a vida das outras pessoas. Aquilo que o Senhor realmente quer que nós, como pais, deixemos para os nossos filhos. Nós vamos lembrar da rainha Atalia, né, que era uma rainha muito má. E que, durante o reinado ali do seu esposo, ela fez de tudo para que não ficasse nenhum descendente para assumir o reinado.
E ela foi trabalhando para isso, fazendo com que acabassem, matassem todos os meninos daquela época. Mas o Senhor não deixa os seus planos frustrarem. Deus tem os propósitos e Ele cumpre os seus propósitos independente de nossas ações, do ser humano. E aí, então, uma das pessoas ali escondeu o Joás. E ele foi ficar com ele ali no templo, Jeoseba, junto com Jeoiada. E eles então criaram esse menino, ensinando os princípios, passando os valores eternos, os valores certos para o povo de Deus. E aí ele pôde restaurar ali os princípios que o Senhor já tinha deixado para o seu povo, né? Ele acabou com a adoração dos ídolos, e ele foi restaurando o culto, o ensino da palavra de Deus nos lares, e assim ele foi restaurando tudo isso com o propósito do Senhor que foi se cumprindo. E esse homem, que não era rei, que não era uma pessoa importante para ocupar um lugar que ele ocupou naquela época, ele conseguiu alcançar um reconhecimento. E ele, então, quando faleceu, foi enterrado no lugar junto com os reis. Algo que não acontecia naquela época, era um lugar separado, especial. Mas Deus honrou a sua vida para nos ensinar nessa história que quando nós temos uma vida diante da presença de Deus, deixamos um legado conforme a sua palavra para os nossos filhos, para as outras pessoas seguirem, nós temos um lugar de honra na presença do nosso Deus. E é isso que os nossos filhos precisam ver na nossa vida. É isso que os nossos filhos, as nossas crianças, precisam ver na nossa vida como os líderes, como pessoas realmente que estão caminhando e ensinando realmente o que eles precisam continuar com a próxima geração. Amém? Gostaria de convidar você a colocar em pé e você pode analisar ali os princípios que você pode, nessa semana, conversar com seus filhos, reunir a sua família e aquilo que você tem visto, que tem sido deixado para trás, que não tem caminhado conforme a palavra de Deus. Restaure, converse, busque a presença de Deus, o lar ali, o culto no lar com os seus filhos também. Isso vai fazer toda a diferença. E, principalmente, o nosso exemplo de vida. Estenda a sua mão e nós vamos interceder pelos nossos facilitadores, nossas crianças nesta manhã. Deus, nós estamos diante da Tua presença em oração, mais uma vez, ó Deus, como igreja, reunidos, ó Deus, crendo, ó Deus, no Teu agir, no Teu milagre, na nossa história, Pai. Deus, nós sabemos que Tu és um Deus soberano, um Deus, ó Deus, que age, ó Deus, independente da nossa ação, ó Pai, um Deus que tem todo o poder para cumprir as Suas promessas, para cumprir o Teu propósito. E é isso que nós pedimos nesta manhã, que o Senhor esteja à frente da nossa vida, que o Senhor esteja ministrando ao coração de cada criança, de cada papai, cada mamãe, avó, tio, que tem investido na vida das crianças e dos pré-adolescentes. Deus, nós queremos ver, ó Deus, essa geração firmada na Tua palavra. Uma geração, ó Deus, que vai caminhar em obediência ao Senhor, mesmo, ó Deus, diante de um mundo que, ó Deus, prega ao contrário, ó Pai. Que nada venha tirar da mente das crianças a Tua palavra, Deus. Pai, nós pedimos a Tua unção sobre a vida dos facilitadores nesta manhã. Ó Deus, que cada um, ó Deus, use, Senhor, realmente o conhecimento que tem buscado no Senhor, mas que o Teu Espírito Santo ministre, ó Deus, no coração de cada um nessa manhã das crianças e pré-adolescentes. Pedimos pelo Tadel ali com os pré-adolescentes. Senhor, também esteja realmente tocando o coração de cada um, ó Deus, para que possa enxergar, sentir, ó Deus, a missão que o Senhor tem para a vidinha deles, ó Pai. Nós entregamos nas Tuas mãos esta manhã e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as crianças até 9 anos aqui na frente e os pré-adolescentes lá no fundo. Bom, essa semana começa o Congresso Arte e Vida. Uhul! Eu gostaria de convidar você a estar aqui com a gente na quinta-feira, às 19h30. Os cultos de congresso, na quinta, na sexta e no sábado, tem entrada franca. Mas nós temos oficinas maravilhosas e você também é o nosso convidado. Passa ali no balcão, no hall da igreja, para você conferir quais oficinas nós estamos oferecendo esse ano. E há uma oficina muito especial para mulheres. Então, são 2 ministrações, 2 tardes, em que o templo será reservado para as mulheres. Todos os irmãos das artes, do teatro, da música, eles têm nos abençoado, né, para que
no meio do Arte Vida, nós possamos ter esse tempo entre mulheres. A pastora que vem é uma pastora muito querida, pastora de família lá na Igreja Batista do Povo, pastora Marília, e ela está preparando uma palavra maravilhosa. Para vocês terem uma ideia, ela pediu por tarde 1h10 de ministração. Então, gente, enche o seu coração de expectativa com aquilo que Deus vai fazer. Você também tem oportunidade de se envolver, investindo no congresso, trazendo para nós alguns ingredientes para que a gente faça pipoca para as crianças no nosso evangelismo no sábado, dia 13. Então, tem vários itens que você pode contribuir, o próprio milho, corante, açúcar, sal, óleo. Então, pode ir ali no balcão também para você se informar direitinho com a gente. Temos camiseta e muitas surpresas aqui durante os dias 11, 12 e 13 de outubro. Não perca, traga a sua família. Nós ouvimos ali os testemunhos tão maravilhosos. Esse congresso é um congresso para os jovens, para quem trabalha com artes e para toda a família. Por isso, nós esperamos você aqui, dia 11, às 19h30. Teremos muitas surpresas e, só lembrando, no sábado, dia 13, o mesmo dia do evangelismo, nós teremos aqui algumas apresentações e que nós falaremos um pouco da nova geração. Então, com certeza, os seus filhos, as crianças vão gostar muito. A gente vai ter apresentação teatral e de dança, mas aí eu vou deixar a surpresa para o sábado. Quase que eu falo aqui o que ia ser. Eu vou deixar a surpresa para o sábado, tá bom, gente? Deus abençoe e até quinta. Aê! Essa vai ser demais, hein, gente? Imperdível, começa quinta, 19h30. Todo mundo tem esse horário marcado aí, né, na agenda. Nós vamos ver agora um momento pela qual a nossa igreja está passando, né? Então assista o vídeo do Momento Centenário. História é mais do que a descrição ou a pesquisa metodológica de fatos de uma cultura. Ela não está somente nos livros. Todos nós estamos vivendo e fazendo história nesse momento. Ela não é estática, mas dinâmica e, mais importante que tudo, pode ser transformada por nós, sob a orientação daquele que está sobre ela, o Deus da história. O Brasil foi feito por Deus, habitado por índios e descoberto pelos portugueses. Ao olharmos para trás, podemos ver a mão de Deus permitindo a transformação do território e formas de governo até chegarmos ao que somos hoje. Quer ver? 1500, os territórios encontrados pela Espanha em 1490 e por Portugal em 1500 provocavam conflitos entre eles. 1534, foi assinado o Tratado de Tordesilhas para dividir o planeta em duas partes e pôr fim aos problemas. As terras possíveis para exploração aos portugueses ficariam a leste do meridiano estabelecido e a oeste ficariam os espanhóis. Portugal dividiu a área que lhe competia na América do Sul em 15 faixas de terra, conhecidas como capitanias hereditárias. Em 1573, com a falência das capitanias, Portugal dividiu sua área em 2 blocos. 1700. Nessa época, o centro-oeste, parte do norte e o sul do Brasil pertenciam como território à Espanha. Por volta de 1700, com a descoberta do ouro em Minas, os bandeirantes se embrenharam pelo interior do país, expandindo o território. Em 1709, o Império reorganizou as porções de terra conquistadas pelos bandeirantes. Naquele momento, existiam 7 províncias. 1719, Pascoal Moreira Cabral, um paulista na busca por índios, termina descobrindo o ouro e funda o Arraial de Cuiabá, futura cidade de Cuiabá e capital do Mato Grosso, em 8 de abril de 1719, quando ainda pertencia à capitania de São Paulo. Em 1748, a capitania de São Paulo é desmembrada, surgindo assim a capitania de Mato Grosso, que abrange o que é hoje o Mato Grosso do Sul, Rondônia e parte do Amazonas. Em 1750, Portugal e Espanha, para pôr fim às divergências devido ao avanço dos bandeirantes, assinam o Tratado de Madrid. Segundo esse documento, cada um desses países poderiam tomar posse das terras que haviam conquistado. O contorno do Brasil é mudado oficialmente.
Em 1821, as capitanias passaram a ser chamadas de províncias. São redivididas e aparece a província de Mato Grosso, com o objetivo de guardar os limites da fronteira. 1830. Foi em 1830 que começou de fato o povoamento do que hoje é o Mato Grosso do Sul. O território mato-grossense era habitado por índios antes da chegada de espanhóis e dos portugueses do século XVI. Isso ocorria mais precisamente na região, hoje conhecida como Mato Grosso do Sul. As principais tribos eram a dos Guatós, a dos Paiaguás, a dos Guaicurus, a dos Terenas, a dos Guaranis, a dos Chamacocos, a dos Guanás, a dos Bororôs, a dos Ofaiés, a dos Quiniquinaus. Na província de Mato Grosso já existiam vários lugares com pequenos povoados, como arredores de Miranda, na fazenda Camapuã, Miranda e Maracaju, Vacaria, entre outros. 1865. As colônias espanholas se tornam independentes e diferentes interesses econômicos e políticos contribuem para o surgimento de conflitos. Solano Lopes, presidente do Paraguai, declara guerra ao Brasil ao prender o navio brasileiro Marquês de Olinda, da Maria Mercante Imperial, que levava a Mato Grosso o coronel Carneiro de Campos, governador da província de Mato Grosso. Por causa das péssimas condições do exército brasileiro, mal organizado e pequeno, o Brasil recorreu à Guarda Nacional e aos voluntários da pátria para enfrentar o Paraguai. Gente de todo o país se apresentou como voluntário para lutar pelo território brasileiro em perigo. Nessa guerra, as doenças e a fome foram assassinas tão cruéis quanto o próprio exército inimigo. 1866. O Brasil faz aliança com Uruguai e Argentina, formando a Tríplice Aliança, na luta contra o Paraguai. Mas ela se desfaz depois de algum tempo e o Brasil tem de contar somente com seu exército. 1869. O Marechal Deodoro da Fonseca assume a frente da batalha para garantir o sucesso. Ele chega à capital do Paraguai, Assunção. Solano Lopes resiste e em 1º de março de 1870 é derrotado e morto. Mesmo com o fim da guerra, a paz entre o Brasil e o Paraguai só foi estabelecida em 1872 no Tratado de Paz Loisaga-Cotegipe. Muitos heróis brasileiros caíram em solo mato-grossense, vindo dos 4 cantos do país. O prejuízo humano, material e histórico foi grande para ambos os lados. A Guerra do Paraguai ainda hoje é considerada a maior guerra internacional que o continente sul-americano já vivenciou. Os homens são atores da história. No entanto, ela não acontece à revelia. Deus acompanha tudo bem de perto. Todos os fatos contribuíram para dar formato ao território que hoje pertence ao Brasil e fala o português. Deus permitiu que acontecesse assim, para que tivéssemos essa identidade cultural. A história da primeira igreja não está solta, desconectada da história de seu país, nem do seu estado ou município. Ela está encravada em camadas de história que influenciam até hoje seu jeito de ser e de adorar a Deus. Aê! E por falar em fazer história, né, gente? Muitas coisas vão sendo alteradas devido à influência da liderança. E nós vamos ver agora um vídeo sobre o Summit. O Summit justamente tem esta ideia justamente de preparar líderes para influenciar dentro da história. Você vai ver um videozinho agora, a produção vai passar. So why am I here? Why are you here? It's because we know and believe that we can make a difference. It's time to step in, to lead boldly and to lead courageously. How we use our power is the measure of our leadership. Great leaders use power to empower other people. Nobody can be you the way that you can be you.
Your authenticity is your distinct competitive advantage. Legacy, my darling leaders, is a story about you that is yet to be written, but for which you hold the pen. Intentionally grow every day so that you will have capacity for more, and more before. If you're still excited about what you did 5 years ago, you're not growing. You need to think beyond your means. Dream something so amazing and so ridiculous that it gets you out of your comfort zone and it scares you to death. What instincts do is instincts allow you to pursue the possibilities instead of just protecting the probabilities. When we become successful in organizations, sometimes comfort becomes more important than improvement. You have difficult conversations. They are simply part of being human, and how you handle those conversations defines your leadership. We are in desperate need of culturally intelligent leaders who are not fearful of difference, but who will lean into it and say, help me understand what's going on here. I learned such a crucial lesson, which is it's completely irrelevant who's right and who's wrong. The only relevant thing is the customer must always feel heard. If you want to be a success, identify a human need and reach out to solve it. Be relentless in what it is that you want to achieve, but not inflexible to how you want to get there. There's no such thing as winning business. There's no such thing as winning life. Infinite games are a part of our existence. The problem is, most of us don't know how to lead in an infinite game. The only true competitor in an infinite game is yourself. Your faith is not a way out of your courage. It is not a way around your sacrifice. Your faith is the strength and the fuel to step into your pain and into your fear and into your failures. Your life is too valuable. Your calling too great. Your God too good to waste your life on things that do not last. You are a leader. Go do what leaders do with God's help and by God's power. Leaders change the world. É isso aí, líderes, mudem o mundo. Não é verdade? Você pode fazer isso. A gente teve uma conexão muito boa, né, do vídeo do Momento Centenário com o Summit. Você é um líder, você faz a mudança. E nós precisamos nos empoderar do poder que nos dá força para vencer todas as coisas, porque nós podemos tudo naquele que nos fortalece, e é no poder do Espírito Santo que nós fazemos isso. Você já percebeu que o Summit está cheio de ousadia, está cheio de encorajamento, que o Summit está cheio de palavras para que você realmente possa ser muito abençoado por Deus e mudar a sua liderança. Então, se você quiser, na hora, nós vamos daqui a pouco trazer nossos dízimos e nossas ofertas, e aqui já tem a sua ficha de inscrição para o Summit. Você pode passar aqui, deixar o seu dízimo, a sua oferta, e pegar então a sua inscrição. Faça a sua inscrição agora mesmo durante o culto, e quando você sair lá, deixe a sua ficha, você assim estará garantindo a sua vaga. E ore pelo Summit também. Nós queremos alcançar a todos da nossa cidade. Já existem várias organizações governamentais e não governamentais que querem participar do Summit. Nós estamos fechando muitos e muitos acordos para que realmente o Summit seja um impacto na nossa cidade também, em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos trazer nossos dízimos e nossas ofertas, lembrando, aliás, que você pode fazer isso também com um clique só. Você entra lá no umb.org.br, olha que passar o banner do Summit ali na primeira página, você clica ali e você vai ser direcionado direto para a página do Summit. Se você quiser fazer isso também aqui, você não precisa preencher a sua ficha ali no papel, mas você pode fazer isso rapidamente aí no seu celular, através da sua própria internet, no seu celular, ok? Vamos então agora, amados irmãos, trazer nossos dízimos e nossas ofertas. Eu sei que você já tem ouvido o pastor Gilson falar a respeito do desafio que nós estamos enfrentando. Você é um líder, eu tenho certeza que você sabe.
E nós agora estamos passando por um momento de desafios. E essa é a hora melhor para você. Quando você está passando por um momento que está fácil, é fácil você dizer, Deus é bom. Quando você está passando por um momento muito difícil, talvez as suas frases mudem. Talvez a sua frase comece a ser, onde está Deus? Deus, socorro, não estou te sentindo, não estou te percebendo. Isso é bom você orar, mas nunca se esqueça que apesar do seu momento difícil, da sua luta, Deus continua sendo bom e você pode falar isso todo o tempo. E a outra maneira é de provar isso através da atitude. Deus, eu não vou me deixar ter medo, eu não vou me deixar vencer por uma circunstância difícil. Eu continuarei trazendo ao Senhor meus dízimos e as minhas ofertas, à medida daquilo que cada um ganha, porque cada um faz com aquilo que ganha, está na palavra de Deus. Mas você não deve deixar de contribuir, de dizimar, você não deve deixar de ser generoso, porque um momento difícil também se abateu sobre você. Seja generoso, desafie a você mesmo a ir mais longe. Então agora, enquanto nós estivermos cantando, também traremos nossos dízimos e nossas ofertas. Te louvam, cujo coração está no nosso Deus.
santo. Diga. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ele é santo. Só tu és santo, só tu és santo, Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. O que nós cantamos aqui, Senhor, é verdade, é real nas nossas vidas. Esse Deus que criou os céus, esse Deus que criou o universo, Ele está olhando para nós neste momento, olhando para a nossa nação, olhando para o povo brasileiro, olhando para nós como igreja. E nós queremos declarar que esse Deus é soberano. Esse Deus é soberano sobre as nossas vidas. Esse Deus é soberano sobre o nosso estado. Esse Deus é soberano sobre o nosso país. Esse Deus é soberano sobre o mundo. Em nome de Jesus. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, há 100 bilhões de estrelas brilho das. Planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Deus de promessas, para sempre fiel, não abres a boca em vão. E quando tu falas, a vida, a ciência, ao som de tua voz seguirão. E ao teu falar,
a 100 bilhões de seres vida dás, se formam ao fluir do teu soprar, se revelam tua glória, eu também vejo teu amor em todo teu falar. Cada céu pintado, quadra se cria. Se a criação te segue, eu também. Eu também. Eu também. Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares louvam alto, eu também. E se tudo existe pra te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas a te clamam, eu também. E se todo esse louvor não te basta, oh, 100 milhões de vezes mais eu vou cantar. O Deus que salva em meio à minha dor, vieste pra me resgatar. Diga, ali no Calvário, em escuridão, morreste pra vida nos dar. E ao teu falar, bilhões de falhas deixam de existir. Onde deste tua vida eu revivi. Se da morte levantaste, eu também. Vejo teu amor em toda a criação, cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolheste reter tudo, eu também. Vejo 8 bilhões de formas de amar, cada filho que morreste pra salvar. Se por eles deste a vida, eu também. Tu faria 100 bilhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa um só pra trás. Glórias a Deus, aplauda o Senhor.
Ele é aquele que não deixa nenhum para trás. Ele não deixa nenhum para trás. Ninguém. Diga: Deus não me deixa para trás. Deus nunca se esquece de mim. Glórias a Deus, louvamos-te, Senhor. Queremos nos unir às estrelas, aos sistemas solares, a toda a beleza criada. Quando ela te adora, queremos acompanhá-la. Mas queremos acompanhar o Senhor também no teu amor pelas pessoas. Porque o Senhor lá na cruz, na escuridão, em densas trevas, no momento de entrega, o Senhor não esqueceu de nenhum. O Senhor morreu para salvar a todos. E eu quero me unir ao Senhor também, e amar ao Senhor em primeiro lugar, e as pessoas. Entender que o Senhor me dá esse privilégio de ser parceiro do Senhor, fazer parte desse grande projeto de amor, de restauração e de resgate dos filhos que saíram de casa. Bendito seja o nome do Senhor. Nós te adoramos, nós bendizemos o Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você vai abraçar quem está pertinho de você e vai dizer: Deus nunca vai se esquecer de você. Deus não vai deixar você para trás. Diga isso, profetiza na vida dele esta palavra. Mas faça isso com vibração, faça isso com calor, porque Deus deu tudo de si para não deixar nenhum filho para trás. Morreu por todos nós, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Pode sentar-se. Amém. Esse burburinho é santo, pode? Isso aí eu não me incomodo não, isso é barulho santo. Algumas pessoas, aqui é um culto de liderança e é muito lindo. Eu queria outra vez dizer muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Parabéns a você que pastoreia essa igreja juntamente conosco, com a equipe pastoral. Quando eu olho e vejo aqui centenas de líderes, são centenas de homens e mulheres de todas as idades, até juniores, que tomaram para si essa missão de, como Jesus, não deixar ninguém para trás. Obrigado, porque você está fazendo muito mais do que aquilo que a gente imagina. O que Deus está fazendo através de você, só a história vai contar. Hoje realmente há uma conexão. Quando a gente vê a história do Brasil, essas conexões, essas camadas de história. Quando chegamos à nossa cidade e vemos que nós estamos aqui plantados com um código cultural. E às vezes falamos como falamos e nem pensamos porque falamos, mas há uma identidade que foi gerada por Deus em nós nesse lugar. Quando vemos aqui o anúncio de que o Summit está chegando, uma conferência, a maior conferência da terra de líderes, e você foi enxertado nesse projeto, colocado também para junto com centenas, quase 200 nações, estar estimulando e encorajando homens e mulheres para fazerem diferença. Isso está fazendo história, você faz parte dessa história. Uma pequena célula ou uma grande multidão faz história, porque ninguém começa grande, tudo começa bem pequenininho. E eu louvo a Deus por homens e mulheres, líderes que nós temos aqui, que estão se colocando nas mãos de Deus e fazendo uma grande, grande, grande diferença. E a história vai contar a respeito de você, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Uma vez visitando uma célula, eu estava levando um pastor visitante, e quando, era uma célula que acontecia num domingo, e quando as pessoas começaram a se apresentar para aquele pastor, começaram a dizer: olha, eu era assim, 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 mas ele foi atrás de mim, e ele me trouxe para Jesus. Eu fiquei, demais. Aí o outro chegou: e você? Eu era assim, 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 e ele me trouxe para Jesus. E assim foi todo mundo naquela roda. E por último, uma moça disse: olha, irmãos, eu tenho que confessar, eu já era convertida há 8 anos, quando cheguei aqui, e só tinha novos convertidos. E eu falei: aquele pessoal da igreja, acho que não fez bem, porque eu pedi, eu preciso de uma célula, e me mandaram para cá, mas eu tenho 8 anos de convertida, só peguei aqui, aqui não tem ninguém com 1 ano de convertido. E aí ela disse: irmãos, eu vim passar vergonha, porque eles amam Jesus demais, e eu estou aprendendo com eles. Diga glória a Deus! Isso é demais. E aquela célula encerrou, a igreja não estava em tempo de multiplicação, não estávamos falando em multiplicação, e aquela célula começou a orar, e eles disseram assim: Senhor, perdão, porque todos nós aqui já estamos preparados para multiplicar, Senhor, nós estamos prontinhos para multiplicar, e nós estamos segurando essa multiplicação.
Uau! Glória a Deus! Que coisa maravilhosa. Ver que Deus forja nas pessoas algo que elas não podem imaginar. Como será importante na vida de outras pessoas. É assim, que ninguém aqui foi evangelizado por anjos. Nós viemos à fé através de alguém que cuidou da gente, que pensou na gente, que investiu na gente, e Deus seja louvado por causa disso. Mas nada disso é o sermão. Tá bom? Isso aí é só o meu coração que está pulsando aqui. Queremos conhecer, porque eu falei dos líderes, eu quero ver aqui quem é que está hoje como nosso convidado, nosso visitante. Fica em pé para receber um abraço bem gostoso. Papai e mamãe da Carol Breder estão aqui, fiquem em pé. Eles vieram para dar aquela força no congresso. Né? Acho que eles vão dançar, vão fazer coreografia. Aqui, gente, quem vai dar atenção para papai e mamãe da Carol? Os nossos outros queridos convidados e visitantes, onde estão? Você é convidado, é visitante, fica em pé só um pouquinho, temos aqui? Hoje não temos? Não temos? Aí não temos. Joia, sejam bem-vindos. Lá atrás, olha, lá atrás. Cantamos, acabamos de cantar, não deixando ninguém para trás, ninguém. Vá atrás de cada pessoa para cumprimentá-la. Pastor Ronaldo, vem aqui. Cadê o pastor Ronaldo? Foi arrebatado? Ele estava tão cheio do Espírito Santo que acho que ele subiu e a gente ficou. Mas eu queria chamar aqui rapidamente os pastores de rede. Venham correndo, pastores e pastoras de rede, venham aqui, porque nós queremos uma salva de palmas para esses que pagam um preço também para liderar vocês. E eles estão superando-se a cada dia. Está faltando alguém aqui? Pastor Ronaldo não pode descer. Oi? Pastor Ronaldo não pode descer, passando mal. Está passando mal? Verdade? Está se alimentando para poder recuperar as forças. Tá bom. Essa é a voz do céu. Senhor, perdão. Perdão. Não está mais aqui quem falou. Obrigado. De nada, Senhor. Fique à vontade, a casa é sua. Oh, glória. Mas, irmãos, eu queria que esse pessoal agora apresentasse a rede deles e o pessoal ficasse em pé. Vamos lá. Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus, amém. Rede do Amor, fique em pé por gentileza. Aplauda o Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Hoje nós não estamos de vermelho, né? Mas nós estamos aqui. Rede Mais, cadê a Rede Mais? Levanta aí, minha gente. Glória a Deus. É isso aí, nós queremos convidar agora a Rede Aliança em pé, em nome de Jesus. E o colibri está ali também, o colibri é a Rede Aliança. Aê, colibri, glória a Deus. Amém, está faltando a Rede Uni, é isso aí. Cadê a galera da Rede Uni? Fica em pé, onde vocês estão? Opa, lá no fundo. Uma salva de palmas, aê. Ok. Cadê a Rede 9? Cadê a Rede 9? Oh, povo de Deus, parabéns, Deus abençoe. Amém. Pastor Djalma está no Chile, né? Por isso ele não está aqui. E eu, se Deus permitir, se Deus quiser, quarta-feira embarco para lá. E nós vamos ministrar lá no Chile sobre pequenos grupos, saudáveis, multiplicadores. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Vocês são demais. Joia. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6. Fica aí com ele aberto, capítulo 6, capítulo 7. Meus irmãos, o livro de Juízes retrata um período de aproximadamente 300 anos de vida cristã ou vida espiritual, tipo montanha russa. Você já pensou 300 anos, 3 séculos de vida de montanha russa na fé? É assim, durante 300 anos, o povo de Israel se aproximava do Senhor e se distanciava do Senhor. Quando o povo de Deus fazia o que Deus reprovava, Deus permitia que os seus inimigos viessem sobre eles, e eles tinham pestes, tinham inimigos, tinham lutas, tinham todo tipo de problema, e aí o povo caía na real, não é no real, caía na real. O
que está acontecendo assim? Nós nos perdemos. Nós nos perdemos, nós nos afastamos, nós nos rebelamos contra Deus. Vamos unir a nossa nação, vamos clamar ao Senhor. E aí Deus ouvia o clamor, o choro, o rogo daquele povo. E Deus intervia levantando um juiz. Um juiz não era do sistema judiciário, não é? Ele era um conquistador, era um líder político, econômico, social, militar. E aí, então, com esse líder, o povo era trazido de volta para o Senhor. E em quanto tempo durava a vida desse líder, o povo permanecia fiel. Mas, com a morte desse líder, novamente o povo se distanciava de Deus, se afastava, e tudo acontecia novamente. Juízo de Deus, mão pesada de Deus, Deus os deixava à mercê dos seus adversários, e eles eram moídos, sacrificados, e aí gritavam: Senhor, tem misericórdia, nós erramos, tem misericórdia, traz a gente de volta para o teu seio, abençoa-nos, nós estamos arrependidos. Será que essa história reflete um pouco da minha e da sua história também? Você não precisa responder, nem precisa levantar a mão. Mas essa questão de estar oscilantes, um dia lá em cima, outro dia lá embaixo. Quando Deus nos dá um livramento, quando nós prosperamos, quando nós melhoramos, quando tudo vai melhor, a gente se acomoda, como vimos aqui a propaganda no Summit, e de repente a gente se afasta daquele que nos deu todas as coisas e todas as bênçãos. E aí nós fazemos uma série de coisas e aos poucos vamos nos afastando de Deus e novamente o seu juízo. Pois bem, foi numa ocasião assim que Deus levantou um juiz chamado Gideão, nome original, trabalhador, mas foi também chamado Jerubbaal, porque num dos episódios da sua vida ele derrubou, mediante ordem divina, os altares a Baal que havia na casa do seu pai. E ele derrubou porque Deus mandou. Fez isso de noite porque estava com medo. E quando toda a cidade acordou, viu o Baal derrubado, o seu altar destruído, e falou: precisamos achar quem fez isso. E chegaram para o pai dele, Joás, assim: olha, ouvimos dizer que foi Gideão que fez isso, e agora ele vai ter que ter um acerto. Ele falou: olha, vocês estão preocupados demais com Baal. Se Baal fosse tanto assim, ele fazia a sua parte nesse negócio, ele livrava a si mesmo. Então agora vão discutir, que Baal discuta com o meu filho. E aí isso deu origem ao nome de Jerubbaal, que significa mais ou menos Baal que se defenda, Baal que discuta a situação com Gideão. Pois bem, esse homem foi usado por Deus, apesar de ser muito medroso. A história dele retrata como é importante em tempos de crise. Nós estamos vivendo um momento de crise no Brasil. Tudo isso nos afeta. Daqui a pouco nós vamos orar pelo Brasil mais uma vez. Estamos em 40 dias de jejum e oração pelo Brasil. Isso termina dia 12 de outubro. Nós precisamos olhar para Deus, e apesar da nossa pouca fé, apesar dos nossos medos interiores, precisamos nos posicionar e ver que em tempo de crise a gente precisa continuar liderando, e liderando por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não tem prazer em quem retrocede em fé. É muito claro isso para nós. Então, nesta história de Gideão, nós queremos aprender algumas coisas. Um sujeito, pastor e autor de mais de 150 livros, falando sobre Gideão, é uma carta, ele diz assim: o fato de o Senhor ter escolhido Gideão como uma solução para liderar Israel é prova por si de que o seu poder não pode ser limitado nem mesmo pelo instrumento humano mais improvável. O Gideão era um dos improváveis. Ele estava vivendo num tempo em que os midianitas e os amalequitas e outros povos circunvizinhos ali vinham contra Israel constantemente. Olha só, era um povo agropastoril, e quando Israel plantava no solo, não só plantava o seu alimento, mas a sua esperança de sobrevida, sim ou não? Quem trabalha no campo sabe que depende do seu esforço de plantar, de cuidar e da bênção de Deus para poder colher. Pois bem,
os midianitas, liderando outros povos, vinham como nuvens de gafanhoto, com animais e com todo o povo, e invadia Israel justamente na época do plantio e da colheita, e destruíam tudo. E assim, Israel se via opresso, mesmo tendo ganho a terra, como terra prometida por Deus. E no meio daquela opressão, eles sem terem o que comer, passando necessidade, vendo a mão, o juízo de Deus pesando sobre eles, clamou, e Deus, mais uma vez, teve misericórdia, levantando Gideão. Se você abrir Juízes capítulo 6, você vai ver algumas coisas sobre o chamado do Gideão. Nós queremos aprender que em tempos de crise, nós precisamos liderar por fé, com o uso da fé, crendo totalmente no poder de Deus, na misericórdia de Deus e na capacidade que Deus tem de resolver os problemas insolúveis da nossa vida. Os midianitas atravessaram o Jordão e estavam chegando agora para atacarem Israel mais uma vez, e o povo ficou desesperado. E agora? Eles vinham com um exército, Juízes 8:10 dá um número, eles vinham com 135 mil homens contra o povo de Israel. E Gideão é levantado por Deus, e ele compõe um exército de 32 mil homens originalmente. Ou seja, mesmo assim, você vê que para cada soldado de Israel havia 4 soldados inimigos. Quem é que vê condição de vencer um inimigo tão poderoso, sendo 4 vezes menor, e estando aí com as suas famílias? Porque quem é atacado na sua casa, é atacado com aqueles que mais ama, com os seus familiares. Quem invade uma outra nação, deixa em casa os seus familiares com gozo de segurança, de bem-estar, e antevendo melhorias por causa dos despojos. Mas ser invadido é muito mais sério. E eu queria dar a primeira parada aqui, para ver que na nossa vida nós nos sentimos e somos atacados, e somos invadidos. Os nossos inimigos vêm contra nós, contra os nossos familiares, contra a nossa estabilidade econômica, psicológica e espiritual. O inimigo vem e ele invade os nossos termos. É por isso que nós precisamos da graça, da misericórdia de Deus. Não podemos abrir mão disso. O que nós precisamos pedir a Deus é temor ao Senhor, para que consideremos o nome do Senhor em cada momento da nossa vida. No momento em que está tudo dando certo, a gente está prosperando, está crescendo, está melhorando, tudo está indo bem. Mas também no momento da crise, que às vezes é nacional, às vezes é regional, às vezes é familiar, quando os inimigos passam, atravessam o Jordão representa uma faixa de limite. Quando eles atravessam o Jordão, os termos da nossa casa, da nossa terra, então nós precisamos lembrar de Deus, que continua e sempre será misericordioso, mas Ele precisa de líderes, que em tempos de crise lideram por fé. Diga: eu quero em nome de Jesus, liderar por fé, onde eu estiver. É por fé, é com o uso da fé, é na dependência da fé em Deus, não fé na fé. Os treinadores de neurolinguística ensinam nas empresas, nas corporações, que você precisa ter fé, precisa acreditar, nem que seja num pedaço de barro, num pedaço de pedra, em qualquer outra coisa, num pensamento positivo. Nós não estamos falando de fé na fé, nós estamos falando de fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus afetivo e amoroso, que deu a sua vida por nós através de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? É tempo de crise, então olha para dentro de casa, veja a crise, mas levante-se em fé. Deus quer usar você para usar fé, fé que muda as coisas e vence os impossíveis. Há pelo menos 2 motivos pelos quais Deus prova a nossa fé. Em primeiro lugar, a fim de mostrar se a nossa fé é verdadeira ou não passa de imitação. Nós na igreja, nós aprendemos a imitar. Eu estava ali agora há pouco, e quando eu celebro, eu pulo, e a minha netinha, nossa netinha, estava ali, e ela vou e começou a pular igualzinho, né? Por quê? Imitação.
nós imitamos muitas coisas e até imitamos os cumprimentos ungidos. Paz do Senhor, irmão, está na unção, deixa comigo. Então nós vamos aprendendo e recebendo, assimilando uma cultura que parece ser de fé, mas é apenas uma imitação da fé dos outros. Quando nós passamos por crises, por momentos difíceis, temos de discernir: Senhor, eu estou crendo mesmo ou estou acreditando no depoimento dos outros? Porque todos nós precisamos de uma experiência pessoal de fé, de confiança total no Senhor, apesar dos nossos medos. Deus vai tratar conosco, nos dando essa couraça de fé, essa capacidade de enfrentamento dos problemas e das tribulações, na nossa casa, nas nossas finanças, no nosso ministério, no nosso trabalho, no nosso empreendimento. Primeiro, Deus quer ver se a nossa fé é verdadeira ou é uma fé de imitação. Em segundo lugar, a fim de fortalecer a nossa fé para as tarefas impossíveis que Ele colocou diante de nós. Senhor, multiplicar essa célula é impossível. Tem necessidade de fé. Senhor, a nossa supervisão não está rompendo. Precisamos de fé. Senhor, a nossa coordenação já foi tão melhor. Que dias difíceis, Senhor. Que dias pesados, penosos. Precisamos de fé. A nossa rede, a nossa igreja, a nossa família. Nós não podemos abrir mão de Deus. E Deus não quer abrir mão de nós. Mas precisamos fazer uso da fé, confiança. Uso da fé, fidelidade a Deus para vencermos os nossos terríveis inimigos. Primeiro, eu queria falar de 3 lições que a gente pode aprender com o capítulo 6 e 7 de Juízos. Primeiro, o assunto geral é que em tempos de crise é indispensável liderar por fé. Liderar por fé é uma condição indispensável para a liderança em tempos de crise. 3 lições que nós vamos aprender sobre fidelidade, fé e sobre liderança em tempos de crise. Primeiro, Deus prova a fé dos seus líderes. Segundo, Deus renova a fé dos seus líderes. E em terceiro lugar, Deus honra a fé dos seus líderes. Para você pegar o suprassumo, o índice da mensagem que Deus está nos dando nessa manhã, no Tadel é: em tempos de crise, precisamos liderar por fé. Isso é indispensável. Em tempos de crise, precisamos liderar por fé. Isso é indispensável. 3 lições vamos aprender. Deus prova a fé dos seus líderes. Segundo, Deus renova a fé dos seus líderes. E em terceiro lugar, Deus honra a fé dos seus líderes. Abra aí no capítulo 6 então. Olha só, o chamado de Deus para Gideão começa com a própria pessoa do Senhor Jesus. E isso é maravilhoso. O povo clamou e o próprio Senhor Jesus. Você sabe que no Antigo Testamento, quando o texto menciona o anjo do Senhor apareceu, é o caso aqui, trata-se de Jesus. Mas Jesus não tinha nascido, claro, mas Jesus é eterno. Ele nasceu de modo carnal numa época chamada a plenitude dos tempos. Mas Jesus é Deus, sempre esteve em todo o cenário humano. Então, lá num lugar chamado Ofra, o Senhor Jesus apareceu quando o povo clamou. Diga, isso é maravilhoso. Irmãos, antes mesmo de ter nascido de modo carnal, Jesus apareceu mediante o clamor do seu povo. Isso quer dizer que muito mais você e eu temos condição de ver a intervenção, o comparecimento de Jesus na nossa história, do que aquele próprio povo que ainda não tinha a história a respeito de Jesus. Deus comparece. Jesus em pessoa aparece ali e ele começa em primeiro lugar fazer o quê? Para provar a fé dos seus líderes, ele começa encorajando o seu líder. Primeiro, por que Deus faz isso? Porque quer que o líder se veja como Deus o vê. Jesus aparece e diz assim: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Versículo 12 do capítulo 6. É Deus quem quer levantar líderes. E ele começa
dando palavra de encorajamento. E ele fala: o Senhor está com você, sabia disso? Você é poderoso guerreiro. Eles podem ser inaptos, os líderes podem não ter condição alguma, mas é Deus quem os qualifica. O Senhor disse: eu estou com você. Ele disse: mas Senhor, se isso fosse verdade, como que estaria acontecendo todas essas coisas? Como elas estariam acontecendo? Nós estamos abandonados, o Senhor nos abandonou, o Senhor nos deu a terra, mas o Senhor nos abandonou. O Senhor Jesus não responde a essa acusação, ela não é verdadeira. Não foi o Senhor quem os abandonou, muito pelo contrário, eles abandonaram o Senhor e estavam agora em maus lençóis. Então, ao invés de tratar essa conversa com ele, o Senhor disse: com força, com a força que você tem, vá libertar o meu povo, toma uma posição, eu estou te mandando. E ele retruca: mas Senhor, quem sou eu? Olha, eu sou muito pequenininho, a minha tribo é a menor, existem vários clãs, e desses clãs, dentro da minha casa, dentro da minha tribo, eu sou o menor, quer dizer, não tem ninguém menor que eu. E o Senhor disse: eu estarei com você, e você derrotará os midianistas como se fossem um só homem. Aleluia. Eram 135 mil homens, e o Senhor disse: eu estou com você, eu vou capacitar você a vencer os midianitas como se fossem um só homem. Será que um sujeito medroso fica mais animado quando ele ouve essa palavra que diz: olha, ao invés de 135 mil, eu quero que você derrube um só, porque é isso que eu vou fazer. A minha força e o meu poder vão se manifestar e você vai derrubar como se fosse um só. Então ele disse: ah, Senhor, se isso é verdade, me dá um sinal. Várias vezes Gideão pede sinais a Deus. E dessa vez ele disse: Senhor, se é o que o Senhor está me chamando, se é verdade que o Senhor vai comigo, vai me dar vitória, me dá um sinal. Eu quero te oferecer um sacrifício. E o Senhor falou: tá bom, eu fico esperando. Porque ele falou: o Senhor espera aqui? O Senhor espera aqui? Pode ficar à vontade, eu espero aqui. E ele foi, preparou um sacrifício, e quando ofereceu o sacrifício ao Senhor, fogo do céu, mediante o toque de uma vara, lambeu as pedras, trabalhou, de modo que aquele sacrifício foi totalmente aceito. Será que isso já não era prova suficiente para quem estava com medo? Aparentemente sim, mas nós como líderes também somos medrosos. E Deus teve de trabalhar com ele outras vezes para mostrar. Ele fez outras provas de Deus. Senhor, se o Senhor está mesmo comigo, eu já chamei o povo, 32 mil vieram, mas eu ainda estou em dúvida. Olha só, eu conclamei o povo, porque o Senhor mandou, e 32 mil vieram. Mesmo assim eu estou com medo. É o Senhor mesmo que está me mandando? Vamos fazer a prova do novelo de lã? E você conhece a história? Olha, Senhor, eu gostaria que o Senhor molhasse o novelo de lã e que não houvesse dúvida aqui de que o Senhor está me protegendo. Então vamos fazer o seguinte: o Senhor molha todo lugar aqui com orvalho, mas o meu novelinho de lã o Senhor não molha não. Aí quando eu vir tudo orvalhado e só esse aqui sequinho, não vai ter problema, não vou ter dúvida. Assim o Senhor fez. Senhor, o Senhor não me leva a mal. Vamos fazer o contrário agora? E ele fez o contrário. Tudo agora vai ficar seco e só o meu novelo vai molhar. E assim aconteceu. Falei invertido, na verdade, falei em ordem inversa. Mas Deus estava prometendo a ele que ele venceria no seu nome. Ele estava dando provas, ele estava se sujeitando a provar mais uma vez para ele que ele estaria com ele. Tudo isso é prova de fé do líder. Segunda prova de fé, que o texto aparece, tudo isso é prova de fé, Deus provando seus líderes, está no próprio capítulo 7, quando fala da vinda dos midianitas. O Senhor disse: eu vou livrar o povo, mas olha, para deixar muito claro que fui eu não quero todo esse exército de 32 mil pessoas, é gente demais. Porque, olha só o que Jesus fala para ele: eu não quero que o orgulho de vocês venha contra mim, vocês dizendo, fomos nós que vencemos os midianitas. Como Deus tem que se sujeitar ao nosso coraçãozinho pequeno, não é verdade? Deus já estava levantando, provando a fé de Gideão, dizendo, você vai conseguir, você vai derrubar 135 mil como se fosse um só.
Mas Deus é obrigado a falar assim, olha, mas 32 é muita gente, e por causa de ter tanta gente, pode ser que vocês digam, não, não foi o Senhor, tá bom, Deus deu uma mãozinha, mas nós é que ganhamos essa parada. Então, para que isso não aconteça, e o orgulho de vocês não venha contra mim, eu vou fazer uma dispensa. Deus, então, apoia, encoraja, faz o líder se ver como Deus mesmo o vê. Segundo, Ele permite que haja um esvaziamento das condições. Deus quer ganhar muito com pouca gente aqui nesse caso, para ficar muito claro que a vontade de Deus vai permanecer e o braço de Deus vai livrar o seu povo. E o povo então vê Deus dispensando. Primeiro, Deus quer dispensar quem? Os covardes. O texto, na versão NVI, disse assim, tem gente demais, então faz o seguinte, dispensa os que estão tremendo de medo. Se o Gideão era medroso, imagina o Senhor dizendo que na turma dele tinha alguns que iam muito aí, estavam tremendo de medo. E você fala, olha, esse pessoal que está tremendo de medo, você não vai levar. E assim foram embora 22 mil medrosos. Gente, é muita gente, né? 1/3 do povo foi embora por tremer de medo. E Deus disse assim, ainda tem gente demais, eu quero dar pouco recurso para você, para que o meu poder se manifeste. E então agora, vamos fazer uma outra rapa, um outro limpa. Eu quero mostrar para você que eu quero dispensar os desatentos. Como é que eu vou fazer isso? Levo o povo para beber água no riacho. E eu vou dizer para você, esse vai e esse não vai. Então Deus está provando a fé, mostrando quem Ele é, dando inúmeras provas de que o Senhor é com ele e diminuindo as suas condições para que ele saiba que é o Senhor mesmo quem o está levando a um nível de fé superior, provando a sua fé, se provando dentro da fé dele, para ele ser encorajado para a batalha. Põe o povo agora para beber água. Havia um riacho. E o Senhor disse, aquele que se encurvar e beber, colocar a boca no riacho, esse não vai. Agora, aquele que pegar a água do riacho com as mãos e trouxer a boca, lambendo, como um cachorro faz com a sua língua, esse vai com você. Por quê? Deus está querendo, depois de dispensar os que tremem de medo, aqueles que estão desatentos na batalha. Por quê? Em tempo de guerra, com 135 mil inimigos dentro de casa, como é que você vai beber água sem ficar em posição de atenção? Isso nos ensina muito, irmãos. Nas nossas lutas, Deus muitas vezes tira os nossos recursos para que a gente veja e não tenha dúvida de que o livramento vem da parte dele. Deus não quer carregar consigo líderes que tremam de medo, porque ele já disse, gente, olha a história, eu dei essa nação para vocês, olha o que eu fiz no transcorrer da história, tirando vocês do Egito, vocês ainda desconfiam do meu amor, vocês ainda desconfiam do meu poder, não podem. Então, se vocês estão tremendo de medo, vão para casa, vão lá e fiquem com as suas mulheres. E agora, quem é desatento não vai poder seguir. É uma outra parada que eu quero dar aqui, irmãos. Deus prova a nossa fé. E muitos de nós podem ser totalmente abatidos pelo inimigo, seja ele o inimigo que for, quando nós pararmos de prestar atenção na batalha. O diabo não brinca de ser diabo. Nós tiramos folga de liderança, nós tiramos folga de vida com Deus, de devocional, de oração e de jejum, mas quando nós estamos fazendo essas coisas, nós estamos com a boca na água, nos servindo, achando que estamos nutrindo a nossa fome, mas na verdade estamos dando oportunidade dos inimigos que são sujos, que são traiçoeiros, que são maldosos, venham contra nós e nos peguem totalmente desprevenidos. Irmãos, é por isso que Jesus nos ensina que nós precisamos vigiar e
orar. Não podemos descuidar, porque o inimigo não brinca. Ele veio matar, roubar e destruir, e quer fazer isso com você, com a sua família, com os seus sonhos, com os seus projetos, com o seu ministério, com o seu empreendimento. Não marque toca, não fique de bobeira. Deus prova a fé dos seus líderes, então, encorajando-os. Deus prova a fé dos seus líderes, dando sinais de que Ele está com eles. Deus dá prova de fé aos seus filhos, tirando deles os recursos para que só o Senhor seja honrado pelas vitórias. Deus não quer temerários, medrosos, e Deus não quer também pessoas que fiquem descuidadas. Ele precisa de gente atenta. Amém, meus irmãos? Então nós vimos aí que Deus está provando os seus líderes de diversa maneira. Segundo agora, Deus renova a fé dos seus líderes. Por quê? Gideão já reuniu 32 mil, o Senhor dispensou todos, e a última leva dos que beberam água foram de quantos? De 9.700 baixas, ficaram apenas 300, diga uau! Sabe quantas células nós temos na igreja? 300. 300 corajosos, 300 atentos, 300 ligados. Em nome de Jesus, nós queremos isso, irmãos. Queremos ser nós e a nossa casa os 300 de Gideão. Diga, eu em nome de Jesus. Quero ser 300. Amém. Deus fez isso no passado, Deus quer fazer. Mas, irmãos, a luta é grande, mas muito maior é o nosso Deus. O inimigo é brincadeira, o inimigo é fichinha. E então, uma vez que a fé dele foi provada, agora vai ser renovada. Por que vai ser renovada? Porque com todas essas provas, com todos esses cuidados, o Gideão ainda estava com medo. Acredite se quiser. Agora, quem julga a si mesmo aqui, que tem um pouquinho dessa falta de fé e desse medo como Gideão? Levanta a mão, eu sou o primeiro. Quer dizer que nós não estamos aqui sonhos e corajosos. Eu fiquei perguntando, Senhor, mas se o Gideão é medroso, como que ele vai liderar os medrosos? E como que o Senhor vai ainda descartar medrosos? Certamente, meus irmãos, é porque Deus está nessa parada. Não é a fé de Gideão ou a coragem de Gideão melhor que a coragem dos seus. Mas é que Deus levantou a Gideão. Foi Deus quem firmou a liderança de Gideão. E isso é muito importante, senão ele seria um daqueles que na primeira leva iriam para casa tremendo de medo. Qual é a diferença de Gideão e os que foram dispensados? Foi a visitação de Jesus, foi a bênção de Deus, foi a escolha que Deus fez para que ele fosse um grande líder e abençoasse a sua nação. Quem quer receber essa bênção de Deus, levante a mão. É isso aí. E essa é a declaração: eu sou medroso como os demais são medrosos. Eu tremo de medo muitas vezes, mas uma coisa eu sei: Deus me apareceu, Deus me chamou, eu tenho convicção de que o meu chamado é de Deus. Eu não estou aqui trabalhando para a Igreja Batista, a primeira, não estou aqui para trabalhar para os pastores, eu estou aqui numa missão para a qual Deus mesmo me chamou, e Ele disse que eu sou embaixador de Cristo. Diga glória a Deus. Eu sou embaixador de Cristo, glórias a Deus. Toda vez que o diabo vir colocar medo em você, dizendo você não vai, você não consegue, lembra o diabo, mais uma vez: eu fui chamado pelo Senhor, Ele me deu uma visão e eu não vou abandonar a visão celestial. Eu sou mais do que vencedor por Cristo que me amou. Eu sou embaixador do Rei, o Rei de todos os reis. É isso que faz a diferença, meus irmãos. Senão o nosso medo é igual aos dos demais, senão nós vamos também ser mandados de volta para casa. Agora, justamente porque o desempenho da liderança envolve momento após momento, luta após luta, semana após semana, dia após dia, nós precisamos ser renovados em fé. E ainda Deus tem paciência conosco. Fica muito claro agora no capítulo 7, e aqui eu vou ler para vocês, o que Deus fez a partir do versículo 10. Pois bem, o Senhor já havia prometido que com uns poucos 300 ele daria vitória. E ele volta a renovar isso. E diz: olha, eu falei lá atrás que você venceria como se fosse um homem. Mas eu quero dizer mais:
Naquela noite, versículo 9, naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levanta-te, desce ao acampamento, pois eu vou entregá-lo nas suas mãos. Ele está renovando a fé do Gideão. Mas, versículo 10, se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o meu servo, com o seu servo chamado Pura, e ouça o que estiverem dizendo lá. Depois disso você terá coragem para atacar. Olha a paciência de Deus, renovando a fé do seu líder. Ele faz assim comigo e com você. Vai ouvir lá os bastidores do inferno. Então ele e o seu povo, o seu servo Pura, desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale e eram numerosos como nuvens de gafanhoto. Assim como não se pode contar a areia da praia, era o número deles. Não podia se contar também os seus camelos. Olha só o versículo 13. Gideão chegou bem no momento em que o homem estava contando o sonho a um amigo. Olha o sonho. Eu tive um sonho. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e desmontou. Esse é o sonho. Sonho é sonho. Sonho aparece coisas esquisitas, estranhas, desconexas, não é? Mas o sonho desse sujeito é o seguinte: eles estavam no acampamento, 135 mil homens, havia sentinelas, muitas tendas, e de repente ele vê um pão. Aí você fala assim: olha, era um pão gigante, era um pãozão, era um pão de tu, era um pão cujo tamanho não é mencionado, mas só que ele vinha rolando no acampamento. Independente do tamanho do pão, quando ele bate na tenda, bate com tanta força que ela treme, ela cai, ela é desmontada. Sonho. Sonho. Eu gosto de falar sobre sonho, justamente porque eu não conheço o seu, nem vocês conhecem o meu. Sonho é uma coisa muito pessoal. Por exemplo, Adilson, eu sonhei com uma ponte, e eu estava debaixo dessa ponte. Me diga como era a ponte que eu sonhei. Ninguém sabe do sonho de ninguém. Até ao contar um sonho, você precisa encher de tantos detalhes para a pessoa no seu imaginário ter uma noção. E o texto aqui não diz então os detalhes desse sonho, mas tinha uma concretude. O pão era de cevada, não era de trigo. O que há de enigma nisto? Vocês sabem como eram conhecidos os israelitas? Os pobres que comiam pão de cevada, porque não podiam comer pão de trigo. Já há mistério aí mostrando, olha, é gente pequena, é gente pobre, que vem rolando e destrói a tenda dos seus inimigos. A interpretação vem em seguida. Seu amigo respondeu, interpretou: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Ele já tinha ganho o nome, Deus já tinha levantado o nome de Gideão, ele já era reconhecido. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Então, irmãos, não é só o sonho que é cheio de enigma, mas é a interpretação. Um soldado ouviu do outro e falou assim: irmão, nós estamos roubados, sabe por quê? O pão é de cevada, o pão é de Israel, e esse povo vem contra nós debaixo da liderança de Gideão. Não é outra coisa. Eu já ouvi falar na história que o Deus de Israel é poderoso e tirou os povos da sua presença, e agora ele vem contra nós. Isso é enigmático. Nós seremos dados ao fio da espada, pela espada de Gideão. O que Gideão precisava ouvir, irmãos? O arraial do inimigo. O arraial do inimigo estava em polvorosa, já tinha notícia de que estava lutando contra gente escolhida e levantada por Deus. Líderes nas mãos de Deus colocam em alvoroço o inferno. Diga glória a Deus! Você já ouviu que o diabo treme quando vê o crente mais simples de joelhos buscando a presença de Deus? É isso. Quando um crente se ajoelha, quando um líder se ajoelha, quando ele chora, as suas lágrimas pelos seus amados, pelos seus liderados, tocam o coração de Deus e colocam em alvoroço o inferno e as trevas e todos os inimigos. Essa é que é a verdade.
É muito comum, irmãos, nós ouvimos histórias, aqui mesmo nós temos várias, de alguém chega num lar onde há uma pessoa endemoniada, e lá antes de entrar em casa, alguém fala assim: ih, olha quem está chegando, com esse eu não posso. Por quê? Porque nós fomos levantados por Deus para ser mais do que vencedores, e o diabo sabe quem nós somos gente chamada por Deus, nós não nos medimos pela nossa capacidade, mas pelo amor, pela graça, pela misericórdia de Deus que nos sustenta e que nos dá as vitórias sobre o inimigo, aleluia. Aqui está Deus renovando a fé do medroso Gideão. Gideão, eu já te falei, eu estou contigo e não abro. Eu vou contigo, mas se você ainda tem medo, desce para ouvir. Meus irmãos, precisamos aprender, não só a ouvir a voz do Senhor, mas entender que quando o Senhor disse que Ele foi quem constituiu a igreja, e a igreja somos nós, o corpo Cristo, o corpo vivo de Cristo, e que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, é isso que Deus está falando que vai acontecer. Nós não podemos cantar aquele hino, somos um pequenino povo muito infeliz. Nós não somos um pequenino povo, nós somos um povo enorme, grande, porque lá em Apocalipse está contando até, quem são esses de vestes brancas? Uma multidão daqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Diga glória a Deus. Nós nunca seremos um povinho, irmãos, nós nunca seremos poucos. Deus está conosco e Ele renova a nossa fé, mostrando que o diabo está apavorado. Isaías 55, 10 e 11 diz assim: assim também a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada, realiza tudo o que eu prometo. O Senhor disse: desce, porque você vai ser vitorioso. E Ele vai pedindo então esses favores de Deus, pedindo misericórdia de Deus, provas de Deus. E Deus então prova a sua fé, Deus renova a sua fé. Quando isso aconteceu? Quando ele terminou de ouvir o que Deus estava fazendo no campo do inimigo, o que ele fez, diz o texto? Ele adorou o Senhor, aleluia. Ouvindo o inferno confessar a sua derrota, ele adorou ao Senhor. As nossas vitórias começam com fé no Senhor, mas elas têm de passar pela adoração ao nome do Senhor. É Ele que tem paciência conosco, é Ele quem revela os planos dos inimigos, é Ele quem mostra como é que está o moral da tropa inimiga, e nós devemos adorar o Senhor. Irmãos, depois desse momento a história muda. Tem dois verbos aqui muito interessantes. Versículo 9. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levanta-te. Só que ele não pôde se levantar, porque ainda teve medo. Ele teve que descer, ao invés de se levantar contra o inimigo, ele teve que descer para ver mais uma prova, mais um mimo, mais um cuidado de Deus. Mas agora, depois de adorar o Senhor, ele voltou. Olha o versículo 15. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. E em seguida, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levante-se! O Senhor tinha dito para ele: levante-se, mas ele não levantou. Agora que ele viu mais uma vez o Senhor renovar sua fé, dar provas do seu cuidado, dizendo pela boca do inimigo que ele era mais do que vencedor, ele chega encorajado, chama o povo já está descansando no acampamento, e ele grita: levantem-se! Por quê? Porque o Senhor entregou os midianitas nas mãos de vocês. Eu queria dizer isso para você hoje em nome de Jesus. Você é líder. Você não pode esquecer que a vitória é sua. E o Senhor está dizendo para você chegar para os seus liderados e dizer: gente, levanta, porque a vitória é nossa. O Senhor deu os midianitas na mão de vocês. Ele não falou na nossa mão, na mão de vocês. Líderes tomam posição em Deus, chegam para os seus liderados e os encorajam, renovado em fé, e diz: gente, o Senhor me mandou até levantar, mas eu não tive coragem, mas Ele foi amoroso comigo e mostrou para mim que o inimigo já está derrotado, e eu vi, então eu adorei o Senhor, eu estou cheio de convencimento agora, e eu vou nesse tempo de crise liderar com fé, pela fé, fé no poder de Deus, fé na graça, na misericórdia e no amor de Deus. Levanta, gente, que nós vamos vencer. Os midianistas já foram dados a vocês, e vocês os vencerão. Glória a Deus. Quantos eles eram? 300. Quantos eram os inimigos?
135 mil. Aleluia, irmãos. Isso faz toda a diferença. Nós, irmãos, em relação às pessoas que moram nessa cidade, somos poucos, mas Deus tem uma grande missão para nós. E Deus está nos dando a nossa cidade. Nós precisamos honrar a Deus, porque Ele vai nos honrar. Agora vem a terceira lição que nós aprendemos. Deus honra a fé dos seus líderes. Vou passar rapidamente, mas está do capítulo 7, versículo 15 até 25. Como era a fé deles agora? Uma fé que vai transformar as situações. Deus deu então voz e influência, voz de comando e influência, quando Ele grita para o seu povo: levante-se. Ele já está sendo honrado agora, o povo está levantando. São 300, mas estão cheios de coragem, dando estratégias para a batalha. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos dividir o nosso povo de 300 em 3 companhias. Eu vou liderar 100, você 100 e você outros 100. Olha só como que é bom trabalhar em equipes e em redes, não é? E vocês vão agora ter 3 aparatos de guerra. Primeiro, a trombeta, o shofar, que anuncia que o Senhor está nessa parada. É uma santa convocação. Segundo, vocês vão ganhar um jarro e uma tocha. E nós vamos sobre eles agora com essa estratégia. E nós vamos rodeá-los. E nós vamos, no momento certo, quebrar as jarras, fazendo um barulhão. E com as tochas acesas, nós ficaremos ali e nós gritaremos: pelo Senhor e por Gideão, e Deus vai fazer a sua obra. Foi a estratégia que Deus, obviamente, falou com o Gideão. Isso mostra que a nossa batalha tem Deus, a força de Deus, mas há um momento em que nós precisamos entrar com as estratégias. Como vamos fazer a vontade de Deus acontecer? Quando nós falamos, irmãos, que nós acreditamos que amar a Deus e amar as pessoas torna-se prático na vida de 1, vida com Deus, 2, discipulado, 3, pequenos grupos, as células. Nós estamos falando de estratégia. Nós estamos falando do passo a passo e o jeito que Deus vai nos dar as vitórias. Então creia nesta estratégia que Deus tem nos dado. E agora, ele diz assim: olhem para mim. Então Deus está dando a ele uma voz de comando forte, Deus está dando para ele estratégias específicas, honrando a sua fé, e Deus vai dar para ele agora uma postura inconfundível. Sabe o que a gente aprende com o Gideão aqui? Ele diz assim para eles: vamos separar 3 grupos e eu vou liderar um, porque eu sou líder e vou na frente também. Postura. Olhem para mim, o que eu fizer, vocês devem fazer. Líder, levante sua mão, todos os líderes aqui. Deus está nos chamando para isso, para uma postura inconfundível, de quem tem liderados, que Deus confiou, e que vão dizer: olhem para mim, o que eu fizer, façam vocês também. Nós não estamos aqui para mandar ninguém fazer nada o que nós não fazemos, meus irmãos. Nós temos de ir à frente da nossa turma, da nossa companhia, e nós devemos dizer: olha para nós, presta atenção em mim, o que eu fizer, você deve fazer. E assim Gideão e os seus 300 circundaram ali aquele exército, e no momento certo, era por volta de entre 10 e meia-noite, estava acontecendo a troca da guarda, e eles fizeram como Gideão fez, quebrou o jarro, todos quebraram ao mesmo tempo, fez aquele barulhão, as tochas apareceram. Então você imagina os caras dormindo, descansando, sentinelas olhando, tochas e barulhos, e o grito de guerra, pela espada. A segunda vez agora ele fala assim: a espada do Senhor e de Gideão. Irmãos, é isso, Deus está honrando aquele líder, dando a ele voz, mobilização, dando a ele estratégia, dando a ele agora a condição de estar na frente, um posicionamento muito feliz, e quando ele faz a coisa, o Senhor comparece. Olha só, o Senhor lhe deu também, capítulo 7, versículo 22, a visão do pavor dos seus inimigos, porque diz o texto caprichosamente, zelosamente, que quando eles fizeram isso, o Senhor, não foi o susto, olha só, não foi a estratégia, não foi a esperteza, não foram elementos humanos, Deus os usou, mas quando eles fizeram aquilo e eles se assustaram, o Senhor fez com que os soldados inimigos se voltassem um contra o outro naquela escuridão, achando que
qualquer barulho que estivesse ao seu redor já era um inimigo israelita. E eles começaram a se matar uns aos outros. Eles caíram pelas suas próprias espadas. E a Bíblia me lembra, os maus por si se destroem. Os maus por si se destroem. Foi maravilhoso. Deus deu uma grande vitória para eles. Versículos 23 a 25. Cerca de 10 mil deles começaram a fugir. E aí, os 300 estavam ali, mas não dariam conta de perseguir tantas pessoas. E lá nos versículos 23 a 25, Gideão manda fazer uma convocação para aqueles que moravam ali naquelas redondezas dos montes de Efraim, e eles desceram e perseguiram os seus inimigos, e aqueles inimigos foram totalmente vencidos, e os 4 reis que vinham contra Israel foram entregues, abatidos. Fiquem em pé, meus irmãos, nós vamos concluir recapitulando. Liderar por fé é uma condição indispensável em tempos de crise. 3 lições a respeito de fé e liderança em tempos de crise. Deus prova a fé dos seus líderes, Deus renova a fé dos seus líderes e Deus honra a fé dos seus líderes, dando a eles grandes vitórias. Amém, meus irmãos? Agora tem uma lição de casa para você. Tudo que eu falei foi naquele momento extraordinário em que Deus usou Gideão. Mas o coração de Gideão também falhou daí em diante. Porque quando vem a vitória, vem o orgulho, vem a soberba. Quando o povo de Israel viu aquele grande livramento, é do capítulo 8 em diante, disse, você precisa ser o nosso rei. Você não pode ser só meramente um juiz, você tem que ser o nosso rei. Queremos um rei como você. E o Gideão falou assim, nunca, jamais, nunca vou ser o líder de vocês, rei de vocês. Deus é o rei de vocês. Nem eu, nem meus filhos, jamais lideraremos você. Os meus netos não liderarão vocês. Só que essa palavra caiu no vazio. Ele teve muitos filhos e filhas, cerca de 70. E ele teve uma concubina, com quem teve um filho chamado Abimeleque. Sabe o que significa Abimeleque? O meu pai é rei. Ele disse, o Senhor é o rei de Israel. Mas o coração dele se perverteu. Ele aceitou o orgulho. E teve um filho e pôs o nome, o meu pai é rei. Ele tinha que ter colocado, Jeová é rei. Em seguida o povo queria honrá-lo. Deus já tinha honrado com a vitória, mas o povo quis honrá-lo. E ele falou, não quero honra não, só quero uma coisa. Dos despojos, tragam cada um brinco de ouro, me deem aqui. Colocaram uma capa no chão, encheram de ouro. E ele fez uma éfode, uma estola sacerdotal. Aparentemente, para honrar a Deus, mas não foi. Levou para sua cidade. Aquilo diz o texto do capítulo 8. Israel se prostituiu diante daquele ídolo. E aquela foi uma armadilha para a casa de Gideão. Pois esse filho Abimeleque matou seus 70 irmãos sobre uma mesma pedra. Acabou com a família do próprio pai. Deus nos chama, meus irmãos, para em tempos de crise, crescermos em fé, liderarmos em fé. Ele prova a nossa fé, Ele renova a nossa fé, Ele honra a nossa fé. Mas nós precisamos ser fiéis do começo ao fim. Nenhuma vitória que tenhamos recebido da parte de Deus justifica dizer que nós somos alguma coisa. Deus é o único Rei, Senhor e Salvador. E nenhum utensílio, nenhuma coisa, nenhuma marca, nenhuma logomarca, nenhum título, nada pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Isso será prostituição e será colocar a nossa família numa armadilha. Aquilo foi uma armadilha para Josué e para a sua família. E o povo de Deus se prostituiu fazendo daquilo um ídolo. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que a gente reconheça que nós estamos vivendo um tempo muito difícil de crise.
Mas temos de liderar na crise como elemento indispensável, como uma condição indispensável, fé no Senhor, fidelidade. Ele prova a nossa fé, Ele renova a nossa fé e Ele honra a nossa fé. É isso que precisamos fazer, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos pela Tua palavra, que fala de homens simples e medrosos, que foram tão grandemente usados pelo Senhor. Oh Deus, o Senhor abateu aquele grande exército e os seus reis. Mas Pai, nós precisamos do cuidado de ver na falha do nosso irmão Gideão essa grande falha de achar que nós somos alguma coisa e de receber honra que só o Senhor pode receber. Que não levantemos nem a nós, nem a nossas células, supervisão, coordenação, rede, gestão, igreja, como um ídolo nas nossas vidas. A igreja, o pastor Gilson, os nossos líderes, a nossa denominação, não serão ídolo para nós. Em nome de Jesus, a nossa força, a nossa vitória sempre virá do Senhor. O Senhor é o único que é o nosso Rei. Dá-nos sabedoria e fé para manter-nos fiéis até o fim. E assim te glorificamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor. Vai na graça, vai na misericórdia e vai na paz do Senhor. Você está em tempo de crise, lidere com fé para a glória de Deus. Amém.